casos de morte por câncer de mama, 189 foram em homens. Então, ou seja, é uma doença que não acomete só mulheres, acomete homens também. Lógico, numa incidência, numa prevalência muito menor, muito baixa, ela é ínfima, mas também o homem também tem mama, então, ou seja, ele também pode ser acometido. Não, lógico, não é desenvolvida como uma mulher que tem a propriedade de amamentação. Mas antes de continuar conversando um pouquinho com a doutora Isabela Garcia, queria que o Rodrigo fizesse uma homenagem, que ele tem uma música autoral que eu gostaria que ele cantasse para todas as mulheres que estão nos ouvindo, Rodrigo. Ah, com prazer. Olá, cadê você? Você sumiu. Olá, te procurei, ninguém te viu. Olá, eu preciso de outra chance. Vou retornar esse amor num grande romance. Olá, como você está? Olá, preciso te encontrar. Olá, imaginei você comigo. Oh, vem me tirar desse castigo. Deixa eu te pedir perdão, salve o meu coração. Eu preciso te encontrar e dizer: olá, amo você. Parabéns, Rodrigo. Essa é novidade até para mim, hein? Eu não tinha apresentado essa ainda não. Você sabe que essa música tá, para quem quiser ouvir de novo, além de ouvir no programa, que repete quintas e sábados, vai ouvir no YouTube também. Eu fiz acho que do clipe você lembra, você já viu no YouTube lá o clipe da minha carreira, né? Sim, o making off da minha carreira. Uhum. Eu faço essa música da introdução do making off. Então, hoje uma pessoa falou assim: escuta, canta aquela música do making off que você toca lá. E você canta, nunca ouvi você cantar essa música e tal, então tá aí, atendendo a pedidos especiais. Legal. Parabéns, Rodrigo. Ah, imagina. Depois eu tenho uma pergunta para a doutora e para o doutor, os dois. É um grande compositor, um grande músico e graças a Deus está de volta à nossa terra aí. Uma pena que chegou, voltou para Cuiabá e logo iniciou-se uma pandemia, senão estava fazendo sucesso aí. Mas se Deus quiser, Rodrigo, está só adiado, esse sucesso está só adiado. Foi bom você falar nisso, que eu estou cozinhando aí na casa das pessoas que me convidam, os nossos amigos da antiga principalmente estão me ligando e tal, pedindo a gastronomia e a música ao vivo, então pode ligar, o telefone vai aparecer no vídeo aí para vocês contratarem o Rodrigão e eu fazer aí da melhor maneira possível, uma boa apresentação para agradar a todos. Cantando de tudo, né? Cantando de sertanejo a música popular brasileira. Que bom. Bom, mais uma vez, vou apresentar a doutora Isabela Garcia, médica obstetra e ginecologista, minha colega, minha amiga, e a quem tenho o prazer de estar recebendo. Obrigado mais uma vez, Isabela, por ter aceitado o nosso convite, e acho que tudo que você colocou até agora aqui foi brilhante, e eu gostaria que você continuasse explicando para as mulheres que estão em casa, entendeu? Eu te perguntei antes de a gente entrar no intervalo a respeito da eficácia do autoexame, né? Bateu-se muito duro em cima de autoexame lá atrás. Hoje, a gente sabe que é importante, até porque é um órgão mais fácil. E a mulher, quanto mais ela conhece o seu corpo, mais fácil ela torna a identificação de qualquer alteração.
E, né, mas lógico que ninguém vai conseguir fazer um exame tão apurado, tão preciso, como nós mesmos que somos treinados para isso. Mas o autoexame tem o seu papel, né? Sim. E como é que se faz o autoexame, Isabela? Eu sei que ele tem uma técnica que as mulheres devem obter para conseguir identificar se tem algum nódulo, se tem algo errado na mama, que elas possam encontrar e de repente procurar um médico com mais rapidez para que ele possa examinar e realmente saber se aquilo é uma alteração que deve se preocupar ou não. A importância do autoexame, se a gente parar para pensar que se as pacientes começam a vir no ginecologista cedo, quando começam a menstruar, ou quando começam a ter vida sexual, independente de quando elas começam a vir, e aí a gente passa a ter esse contato e examinar a paciente, então existe o exame clínico do médico na paciente, mas ela vai lá no médico uma vez por ano para fazer o exame dela de rotina. Mas o autoexame é ela fazendo todo mês. E aí, para ter uma melhor acurácia desse exame, para ela conseguir saber se tem alguma coisa normal ou não, ela tem que conhecer ela mesma, ela tem que fazer aquilo repetidas vezes. Geralmente, primeira fase de se fazer o autoexame, uma semana depois que menstrua. Hoje é muito comum a paciente não menstruar, porque ela usa anticoncepcional contínuo, ela não quer menstruar. Aí nessas que não menstruam, ela escolhe um dia do mês e faz sempre naquele dia. Mas para aquelas que menstruam, a melhor fase é uma semana depois que desce a menstruação. Por quê? Perto de menstruar, a mama ela fica mais densa, as glândulas ficam mais durinhas. Então, às vezes a paciente palpa a mãe e fala, eu tô com caroço. Na verdade, a glândula é o tecido mamário que está mais durinho, porque perto de menstruar, ele costuma ficar mais túrgido mesmo. E logo depois que menstrua, tem um declínio hormonal e essas glândulas ficam mais fáceis de serem palpadas. E como eu tinha falado, antes mesmo de palpar, a gente tem que ver nossa mama. Então é importante que a paciente fique de frente para o espelho e olhe como é, se elas são simétricas, se os mamilos estão iguais, coloque a mão atrás do pescoço e depois fica com a mão estendida sobre o corpo para conseguir perceber alguma deformidade nesses movimentos de estender e de colocar a mão atrás do pescoço. Depois disso, então, ela parte para a palpação. E para palpar a mama, o ideal é que você coloque a mão atrás do pescoço, para fazer isso em pé, e divida a mama em zonas. E essas zonas você vai fazendo movimentos circulares, sempre de cima para baixo, e divida em zona 1, 2, 3, fazendo em sentido horário ou anti-horário, tanto faz, mas faça movimentos circulares nessa zona, sempre de baixo para cima, sempre em direção à areola, procurando caroços, né? Palpe a axila, porque lembre que existe tecido mamário também na axila, algumas têm até muito tecido mamário na axila, isso incomoda esteticamente, que algumas até procuram cirurgião plástico para poder tirar tecido mamário da axila. Então, palpe a axila e faça a mesma coisa do lado direito. Seria mais ou menos isso o autoexame da mama. Então é um exame fácil, não é um exame complexo, né? E outra coisa que eu acho muito importante, que eu ainda não falei, é que, vamos lá, vamos fazer autoexame, vá no ginecologista, para o ginecologista palpar sua mama, vamos fazer o exame, a mamografia, se tiver na idade ou com uma história clínica para fazer, e vamos no que a gente pode mudar de fator da nossa vida, para diminuir a chance de ter um câncer de mama, vamos fazer, porque tem coisas que não tem como modificar. Por exemplo, a gente sabe que as pacientes que menstruam muito cedo ou que entram na menopausa muito tardia, elas têm um pouquinho mais de chance de ter câncer de mama. Pacientes com histórico familiar, elas têm mais chance de ter câncer de mama. Isso são coisas que não tem como a gente mudar, são fatores imutáveis, né? Mas o que nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, e que tem muito estudo mostrando que isso pode ajudar sim a diminuir a chance de desenvolver um câncer de mama. Qualidade de vida, eu acho que vale isso para todas as doenças da medicina,
Você vai num cardiologista, ele vai falar, tenha qualidade de vida, boa alimentação, atividade física. E alguns fatores mutáveis aí, o cigarro, que eu acho que o cigarro, o tabagismo, ele é responsável pela maioria, eu não sei de todos, mas pelo menos a maioria dos cânceres coloca o tabagismo como um dos fatores predisponentes. A obesidade pós-menopausa, então a paciente muito acima do peso na menopausa, se ela conseguir perder peso, ela também diminui a chance dela de fazer um câncer de mama. E cuidado com a exposição desnecessária à radiação, né? Porque hoje todo mundo quer fazer um monte de tomografia, de raio-x, então isso tem que ser bem decidido pelo médico. Às vezes a paciente fala, eu quero fazer, e o exame não é necessário, ela está submetendo a uma radiação desnecessariamente, e essa exposição muito frequente à radiação também pode ser um estímulo para desenvolver o câncer de mama. Isabela, com relação a esses fatores de risco, que você já começou, você citou, eu ia te perguntar, mas você já entrou neles, tem um que você considera, tirando, lógico, o fator hereditário, né, que aí, infelizmente, como você falou, são coisas que a gente não tem controle, tem um que você considera, assim, que tem um peso maior, que seja mais importante, que tenha um risco maior na mulher desenvolver câncer de mama? Eu ia te perguntar, porque principalmente por conta de uma coisa que as mulheres, assim, infelizmente, desde quando foi uma grande conquista, por um lado, mas por outro, trouxe esse risco aumentado. E eu quero saber a tua opinião, que é o uso do anticoncepcional. Né? É uma pergunta muito frequente em consultório. Principalmente quando a gente vai iniciar o anticoncepcional lá na adolescente, ela tem medo de iniciar o anticoncepcional porque aí ela vai usar muitos anos e aí isso vai aumentar o risco do câncer de mama. Não aumenta o risco de câncer de mama, o tempo de uso do anticoncepcional, nem o anticoncepcional. Lógico, as pacientes que têm a genética para câncer de mama, a terapia de reposição hormonal na menopausa, ela pode sim acelerar o processo daquelas pacientes que têm a genética e que pode desenvolver, mas o uso do anticoncepcional não tem estudo. Por mais que a paciente teve câncer de mama jovem, e como quase todos os cânceres de mama têm eles são hormônio dependentes, quase todos eles, nunca mais essa paciente vai poder usar o hormônio, aí inclui o uso do anticoncepcional. Mas o anticoncepcional, ele causa câncer, ele acelera o câncer para quem tem uma genética para desenvolver? Não, nenhum estudo mostra isso. Então, o anticoncepcional hoje bate muito em cima dele e pelo menos nesse aspecto de jeito nenhum. Eu acho que o ginecologista é a pessoa que realmente tem que saber filtrar o uso do anticoncepcional, como prescrever esse anticoncepcional, para quem prescrever e qual anticoncepcional prescrever, mas em relação ao câncer de mama, não tem relação com o câncer de mama e o uso do anticoncepcional. Desses fatores de risco, o que eu falei assim, eu acho que o que a gente pode fazer para mudar sempre é válido. Então eu volto a falar a questão da obesidade, a questão do cigarro, a exposição de radiação, que são coisas que a gente pode interferir. O resto a gente pode interferir muito pouco. Até a questão do uso do hormônio na menopausa, a paciente se aumenta o risco de câncer de mama após os 40 e especificamente ainda mais depois dos 50. E aí essa é a janela que a gente está entrando com a terapia de reposição hormonal. Essa paciente não pode entrar com hormônio, porque senão ela vai fazer câncer de mama? Não. Tem estudos, teve um estudo muito famoso em que ele começou a falar que o hormônio dava câncer de mama e na realidade foi a forma como ele foi conduzido, porque a gente sabe que o câncer de mama, se a terapia de reposição hormonal é feita até 5 anos, ali daquela menopausa em que você logo deu o diagnóstico e logo iniciou com a terapia, ele não vai aumentar o risco de câncer de mama também. Ele aumentaria o risco e esse aumento é ínfimo, comparando uma mulher que não usa hormônio e uma mulher que usa hormônio na menopausa,
depois de 5 anos de uso, a chance dela aumenta em 1,6 vezes a chance dela fazer um câncer de mama. Isso é pequeno. A gente pensa assim, de 10 mil mulheres, 3 vão fazer câncer de mama não usando hormônio. 10 vão fazer câncer de mama usando hormônio. Isso se esse hormônio você prescrever ele para mais de 5 anos de uso. Então, aquela paciente que chega ali na rotina, entrou na menopausa, ela tem indicação da terapia de reposição hormonal, porque ela está com calorão, está com os fogachos, que são as ondas de calores, ela tem um ressecamento vaginal. Você está dando uma oportunidade para ela de usar a terapia de reposição para melhorar os sintomas, para proteger de doença cardiovascular, porque o hormônio protege de doença cardiovascular. O hormônio, ele redistribui a disposição de gordura na mulher. Eu falo, não use hormônio achando que o hormônio vai evitar que você engorde. Mas os estudos mostram assim, a paciente que não usa hormônio, ela tende a acumular mais gordura em barriga na menopausa. E a que usa hormônio, essa distribuição passa a ser mais em regiões de coxa, nádega, então tem uma distribuição diferente. Você vai estar dando todos esses benefícios para a paciente, se ela tem indicação do uso do hormônio, e nos primeiros 5 anos, sem muita diferença em aumentar o risco de câncer de mama. Então, em questão de anticoncepcional e terapia de reposição hormonal, eles não são esses vilões pensando em câncer de mama. Antigamente era muito pregado isso, né? Ainda por alguns colegas, né, Isabela, Sim. tem uma aversão muito grande, tem uma resistência muito grande com a terapia de reposição hormonal. Eu trabalho com reposição hormonal, eu trabalho com reposição hormonal também feminina, então, ou seja, a gente sabe e a gente vê em trabalhos novos que, na verdade, não são fatores de risco, muitas vezes são fatores de proteção. Entendeu? Até para o próprio câncer de mama, entendeu? Sim. Como você bem falou no início, entendeu? Na fase em que você já começa a fazer. E assim, é qualidade de vida para a mulher. Sim. Né? Assim como para o homem é muito importante a reposição hormonal, para a mulher eu acho que mais ainda, porque a mulher sofre muito mais com a menopausa, Sim. com a parada total da produção Sim. de hormônios femininos. Sim. Então acho que a mulher sofre muito. Então assim, a mulher se beneficia muito da reposição. Lógico, muito bem equilibrada, bem rastreada. Acho que tudo isso faz parte. Lembrando das contraindicações, que tem gente que realmente não pode usar hormônio. E não estou falando só de câncer de mama. Lógico, a paciente que fez tratamento de câncer de mama na vida dela, ela tem contraindicação. Ela realmente não poderia usar hormônio. Se ela tiver alguma queixa na menopausa, for um calorão, a gente vai partir para terapias alternativas. Mas se o médico, na conversa, que entre nós médicos a gente fala na anamnese, que é aquela entrevista que a gente faz com a paciente para descobrir todo o histórico dela, se você vê que ela se beneficiaria diante das queixas, do histórico dela, eu acho que é hiper válido. Eu falei esses dias, e eu sempre falo isso para as pacientes, que nós mulheres, quando entramos na vida adulta, nós vamos viver 2/3 da nossa vida na menopausa. Né? E hoje a mulher é hiperativa, ela quer ter vida sexual também, isso é um impacto muito grande na menopausa, diminuição da qualidade sexual, e aí realmente uma das melhores formas da gente voltar a essa questão da qualidade sexual seria o uso do hormônio, que nem todo mundo vai poder se beneficiar, mas quem pode se beneficiar, não tem contraindicação, deve usar, eu sou hiper a favor, lógico, com os cuidados que a gente tem que ter. E, Isabela, com relação à obesidade, né? A gente sabe que a obesidade tem fatores endócrinos também associados à questão da obesidade, e eu acho que a mulher, principalmente quando ela está passando por um período ali na transição, no climatério, entre o climatério e a menopausa, que é esse período onde ela vai parar a produção, elas tendem a começar a ganhar um pouco mais de gordura, um pouco mais de peso. E assim, você acha que isso só endocrinologicamente seria um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama ou não? Está relacionado realmente à alimentação, que no caso aí, o que vai gerar muito esse risco aumentado que a gente sabe é o fator inflamatório. Inflamação é a mãe de todas as doenças, é a inflamação, inclusive do câncer.
e não só do câncer de mama. Mas eu gosto de deixar claro assim que a obesidade é um dos grandes vilões. Né? Eu acho que a mulher ela tem que cuidar da saúde dela, não só na preocupação estética, né, para não engordar, para se manter esbelta com a magreza e tudo mais, mas principalmente por conta desse risco elevado para desenvolver doenças, principalmente nós estamos falando de câncer de mama, que é o câncer que mais mata a mulher depois, né, do câncer de pele. Na verdade é o câncer que mais acomete, né? É o que mais acomete, mas é o que mais mata hoje as mulheres, é o câncer de mama. Né? E olha que a gente consegue hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço da medicina, fazer muitos diagnósticos precoces, né? Evitando com que a mulher evolua para essa fase de perda do time e aí perca a chance de um tratamento curativo e fique só com um tratamento paliativo. Mas a obesidade, eu acho que a gente bateu, acho que a gente tem que fortalecer essa questão da obesidade como um fator de risco importantíssimo. Isso eu acho que tem que começar lá antes da paciente entrar na menopausa. Não é clichê de médico. Eu falo que a gente, ou as doenças da gente, a maioria delas vem de como a gente vive, do que a gente come, das atividades físicas que a gente faz. Leva uma repercussão para a vida inteira. Então, uma paciente que está acima do peso é uma paciente que ela pode ter dificuldade de engravidar. Se eu estou falando lá naquela paciente na vida, início da vida adulta, na menacme, né, que é a fase reprodutiva dela. E quando eu chego na menopausa, eu estou trabalhando com alguns tipos de tumores que são mais incidentes nessa fase, como o câncer de mama e o câncer de endométrio, que é também um câncer ginecológico, que tem aumentado muita incidência, e a obesidade é o principal fator de ter aumentado muito o câncer de endométrio, muito. O Brasil está, se não me engano, no terceiro lugar do mundo de país com aumento de índice de incidência de câncer de endométrio, por causa da obesidade, né? Então, a obesidade, ela vai levar repercussões ao longo de toda a vida. A gente está falando sobre mulheres esse mês, mas provavelmente na sua área também, o Alide, você deve levar várias repercussões da questão da obesidade na vida masculina, mas na mulher interfere em tudo, desde do impacto reprodutivo, se eu estou falando da paciente jovem, desde incidências de câncer, e hoje a gente falando do câncer de mama, e eu já citei um outro câncer também que tem muita incidência relacionada com a obesidade, que é o de endométrio. E aí vem o problema por trás, a autoestima, né, das pacientes. Hoje também elas procuram alternativas para essa perda de peso. Algumas eu chego até a sugerir a questão dependendo do grau da obesidade, até a questão da bariátrica como uma opção, se a paciente realmente não consegue perder peso e aquilo está fazendo diferença de uma forma global, ela começa a ter várias doenças, aí você chega ali na menopausa em que você começa a aumentar a incidência de doenças cardiovasculares, a aumentar a chance de hipertensão, de diabetes. Eu falo que a mulher ela tem uma proteção natural, que são os hormônios dela. A gente ouve falar que um homem infartou com 35 anos porque ele estava jogando futebol. E você não ouve falar isso de mulher, de uma forma geral. Porque ela tem o hormônio ali dando uma proteção cardíaca. E ela perde essa proteção ao entrar na menopausa. E ela iguala e supera ao homem a chance de fazer doença cardíaca. Então, a questão hormonal da mulher é muito importante. E o que a gente puder fazer, nós como pessoas, então, perder peso, não fumar, comer bem. Algumas alimentações, por exemplo, tem estudo relacionando uma ingesta boa de soja, de ácido linoleico, de ácidos poligraxos insaturados, que diminuiriam a chance da paciente ter câncer de mama. Então, ou seja, qualidade de vida, né? Comer bem, fazer atividade física e perder peso. É isso aí. Bom, nós vamos precisar fazer um breve intervalo, mas vamos com o Rodrigo Mangalarga, de música. Já já nós estamos de volta. Fiquem aí. Continue nos acompanhando aqui no programa Show de Saúde, pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Já já estaremos de volta. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo.
Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto, me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas na verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar. Olá, eu sou Andréia Oliveira do Alphaville Buffet e estou aqui para mostrar uma grande novidade para você. A novidade é o nosso espaço Alphaville Garden, totalmente decorado, já com som e iluminação, para casamentos, 15 anos, bodas, aniversários e eventos empresariais. Esse espaço Alphaville Garden para até 300 pessoas. Um espaço maravilhoso, com ar-condicionado central e toda estrutura. Venha fazer a sua festa no Alphaville Buffet, com a qualidade que você conhece. Nós somos sempre a sua primeira escolha.
Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Oi, gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos: nhoque, lasanha, estrogonofe, escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Estamos de volta. Como é engraçado o sentimento de quem ama quando está apaixonado. Doutora Lídia, Não, agora volta. É com você, Mangalarga. somente sentindo isto eu me lembro que existo e te quero do meu lado. Faz bem pra mim te ter aqui, ficar contigo. Não vai embora, te quero agora, fique comigo. Na vida nós temos surpresas, viver assim é um castigo. Respeito o meu sentimento, o amor não é momento, eu não brinco com perigo. A gente sabe o que faz para ser feliz com alguém, pois somos como o sol e a lua, e a vida continua nesse vai e vem. Essa também é autoral. É isso, hein? Beleza? Você está arrebentando hoje, Rodrigo. Parabéns. É isso aí. De volta aqui com o programa Show de Saúde pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Hoje é um prazer estar recebendo a doutora Isabela Garcia, médica obstetra e ginecologista, que está nos privilegiando com várias informações relevantes, principalmente com relação à prevenção do câncer de mama. Esse é um mês dedicado a todas as mulheres do nosso país e nós vamos falar o mês todo a respeito de prevenção. O foco é o câncer de mama porque é um mês voltado para esse tipo de doença, né? A prevenção do câncer, já que é o câncer que mais mata as mulheres. É o câncer mais prevalente nas mulheres, depois, logicamente, do câncer de pele não melanomatoso. E nada melhor do que alguém que é especialista em acompanhar as mulheres, desde a infância até a terceira idade, como o ginecologista, né? E hoje a doutora Isabela Garcia está nos privilegiando com informações bastante relevantes. Obrigado, Isabela. E assim, vamos dar continuidade a esse bate-papo, levando um pouquinho mais de informação. E eu tenho dúvidas, como estão vindo perguntas também dos nossos telespectadores, e assim, você acabou respondendo inúmeras perguntas que nos foram feitas aqui com relação ao câncer de mama, né? Fizeram perguntas a respeito do autoexame, você demonstrou como é que se faz corretamente um autoexame, falou da mamografia, da importância da mamografia, a partir de que idade, né? Deve-se começar a fazer a mamografia, o ultrassom de mama, qual o peso do ultrassom. Isabela, com relação nós falamos agora há pouco dos fatores de risco. E quais seriam os fatores de proteção para o câncer de mama? O que a gente poderia fazer, ou quais são as pessoas que estariam mais protegidas contra o câncer de mama? Por exemplo, pacientes que não demoram a ter filhos, tenham filhos entre os 25 e os 35 anos, é um fator de proteção. A amamentação é um fator de proteção. O estilo de vida, alimentação, atividade física, o não ganho de peso são fatores de proteção. Ir no ginecologista para fazer os exames o exame clínico, pelo menos se a paciente não tem ainda a idade para começar a fazer mamografia, pelo menos que ela faça o exame clínico, ou seja, o médico faça o exame
talvez seriam os principais fatores de proteção para a mulher. Tem coisas, aquilo que eu tinha dito, que a gente pode fazer para tentar ajudar, evitar, porque, como eu tinha dito lá no início, quase 100% dos cânceres são genéticos, só que 20%, até 20% deles é que vão ser familiar, que é aquela história na família que todo mundo tem câncer de mama, minha mãe, minha avó, minha tia, minha irmã, e os outros 80% vão ser aqueles casos isolados, e é esses casos em que o estilo de vida, o que você come, a questão do peso é o que vai influenciar no fator prognóstico, de você ter ou não ter o câncer. Você pode ter a genética e não desenvolver o câncer. Tudo depende do estopim, o que você faz no seu dia a dia para poder acelerar esse desenvolvimento do seu câncer, da sua genética, vamos dizer assim. Você falou agora há pouco com relação à gestação, a ter filho. A gente sabe que as nulíparas, as mulheres que nunca tiveram filhos, é um fator de risco, né? Uhum. Mas as mulheres que tiveram filho, mas não amamentaram, isso é um fator de risco? É um fator de risco, não a amamentação. A amamentação protege, não amamentar é um fator de risco. Mesmo, assim, porque eu fiquei nessa dúvida porque eu estava estudando, e assim, tem literatura que fala o fato de não ter tido filho é um fator de risco, mas que o fato de não amamentar, e quanto mais você amamenta, passa a ser um fator de proteção. Uhum. Mas não amamentar, mesmo tendo filho. Você engravidou numa idade adequada, mas você não amamentou. Não amamentou. É um fator de risco também. É um fator de risco. É controversos por algumas, porque todos esses fatores de riscos, a incidência deles, de uma forma geral, são pequenas, né? Mas o não amamentar, você ter filho na idade adequada, entre os 25 e os 35 anos, adequada que eu falando em câncer de mama, que é nosso objetivo. Porque a gente sabe hoje que a mulher adia a maternidade por N motivos, e não tem como a gente falar para uma mulher, olha, você vai ter filho agora antes dos 35 anos para não aumentar sua chance de ter câncer de mama, né? Mas se ela teve filho entre os 25 e 35, mas não amamentou, ela aumenta também, porque a densidade mamária dela, é outro fator que influencia no risco de câncer de mama. Aquelas mulheres que têm uma mama muito densa, muito durinha, vamos dizer assim, elas têm mais risco de ter câncer de mama. Se você não amamenta, essa densidade mamária, ela fica aumentada por mais anos. E por isso passa a ser um risco de câncer. Isabela, e com relação a tratamento, né? Qual seria hoje as formas nós falamos de fatores de risco, falamos da causa do câncer de mama, fatores de proteção, entendeu? O autoexame, diagnóstico, né? Você falou bem que aí é o médico fazendo o exame da paciente, o estudo pela mamografia no momento correto, né? Na idade certa, o auxílio com exames de imagem como ultrassom. A ressonância tem um peso importante? Ela tem uma sensibilidade muito grande, maior do que até a mamografia, mas isso também acaba, em termos médicos a gente fala que tem uma especificidade também pequena, quer dizer, ela às vezes superestima muito lesão. Ela cabe principalmente naquelas pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama e ela é jovem. Então, a mãe teve câncer aos 40, hoje ela tem 30, a mamografia ela não vai ter uma sensibilidade boa, ou seja, a gente pode fazer a mamografia, mas ela muito provável não detectar lesões. Nessa idade é melhor fazer a ressonância de mama. Então, naquela que a gente deve começar o rastreamento muito precoce, e esse rastreamento muito precoce entra nessas pacientes com histórico familiar e pacientes que fizeram um tratamento oncológico com radiação entre os 10 e os 30 anos de idade, por exemplo, linfoma. A paciente teve um linfoma com 10 anos de idade e fez um tratamento com radiação para esse tipo de linfoma. Ela também começa o rastreamento um pouquinho antes.
E essas mamas muito jovens, a mamografia não consegue ter uma boa sensibilidade. Aí, nesse caso, talvez a gente solicite uma ressonância de mama, nessas pacientes especificamente. Até mesmo se for, no caso, uma nulípara também, né? Uma mulher que não teve filhos, uma mulher que não aumentou. Sim. Então, ou seja, a mama geralmente é mais densa, né? É Sim. mais dura, então é uma mama até mais difícil de se fazer a mamografia, né? Vai fazer de qualquer forma, ele chegou nos 40, ela vai ter que fazer, mesmo que ela não tenha amamentado, porque aí já começa a substituição natural da mama por um tecido gorduroso. Então a mamografia vai conseguir perceber algumas lesões, mas naquela que a gente tem dúvida, principalmente nessas mamas muito densas, porque não amamentou, porque ela é jovem, a ressonância cabe para dar um diagnóstico. Os oncologistas, os mastologistas, eles usam também a ressonância de mama como uma forma de seguimento em algumas pacientes. Então, dependendo do tipo de câncer que ela teve, esse ano no acompanhamento ela vai fazer mamografia, ano que vem ela vai fazer a ressonância, eles intercalam. O tratamento que você tinha falado, é lógico, isso vai depender muito do que a gente fala de estadiamento, do tipo de câncer. Estadiamento é o quê? A paciente, em que fase do câncer ela achou? Era um câncer pequeno, grande, ele já tinha invadido alguma estrutura? Isso a gente fala que estaria no estadiamento da paciente. E o tipo de câncer, que tem vários tipos, ductal, lobular, papilífero, dependendo do tipo de câncer, tem um tratamento específico. Mas lembrando que o tratamento ele é sempre muito melhor, muito menos agressivo, quanto antes a paciente descobrir. Então, aí volta a falar da importância da mamografia na mulher depois dos 40, porque o objetivo da mamografia é justamente isso, detectar aquela lesão que você não percebeu, que você não palpou no seu autoexame, que o médico não percebeu também no exame clínico quando você vai anualmente lá no consultório, e é essa lesão não palpável que melhora muito a chance da paciente fazer um tratamento menos agressivo. Tem pacientes que nem faz rádio, nem químio, nem usa tamoxifeno, que é uma das formas de tratamento dessas pacientes com câncer, tudo dependendo da fase do tumor que ela descobriu. Isabela, tem pergunta aqui da dona Tereza aqui do Santa Rosa, aqui em Cuiabá. Ela pergunta, uma mulher que teve mastite em 2 gestações, ela corre o risco de desenvolver câncer de mama? A mastite não aumenta a chance de desenvolver câncer de mama. A mastite puerperal, não. Mas a mastite não relacionada ao período gravídico, ao fato da paciente fazer punções de mamas, por exemplo, procedimentos de punção de mama por algum motivo, porque ela teve um cisto, porque ela tinha uma suspeita de um nódulo que podia ser um câncer, e aí fez a punção, não deu câncer, mas o fato desse tipo de manipulação tem estudo mostrando que pode aumentar o risco de câncer de mama. Agora, a mastite puerperal, que é essa mastite pós-amamentação, não aumenta. Não, né? Carolina, aqui de Cuiabá também, ela pergunta se o nódulo de mama BIRADS 3 pode vir a desenvolver um câncer de mama. Quando a paciente chega com um ultrassom, uma mamografia, algum exame de imagem de mama BIRADS 3, e aí eu vou dar uma noção sobre o que são esses BIRADS, é uma classificação do radiologista. BIRADS 1 seria aquela mama que não tem nada, é uma mama radiologicamente normal. BIRADS 2 é aquela mama que você vê alguma coisa que não é típico da mama, mas que você tem certeza que não é câncer. Por exemplo, prótese de mama. Uma mulher que tem prótese de mama, na hora que ela vai fazer o exame de mama dela, ela não ganha BIRADS 1, porque a mama dela tem uma coisa ali que não é natural, que é a prótese. Ela vai ganhar um BIRADS 2. A prótese não vai virar câncer, não é câncer, mas ela ganha uma classificação de BIRADS 2. BIRADS 3 é aquela paciente que tem alguma alteração na mama, geralmente nódulo, e esse nódulo, a chance é de mais de 99% de chance de ser benigno. Eu sempre falo para a paciente que a gente só tem 2 formas de saber se é ou não é câncer. Primeira, biopsiando. Segunda, acompanhando, porque o câncer ele não fica parado, ele cresce. Então, uma paciente que faz um exame de imagem, um ultrassom, vem um nódulo redondo,
sem calcificações. Ou seja, na classificação da descrição do radiologista, sugere benignidade, ele coloca como BIRADS 3, e isso para a gente, ginecologista, significa: fica atento a essa mama até a gente ter certeza se isso é ou não é câncer. E geralmente esse fique atento é por 2 anos. A gente vai ficar fazendo exame de, no caso, ultrassom de mama, de 6 em 6 meses por 2 anos. Se nesses 2 anos esse nódulo não alterou, não aumentou, não mudou o formato dele, ele é um nódulo benigno, ele não vai virar câncer. E quanto àquele nódulo, pronto, a gente pode até mudar o estadiamento, mudar a classificação dele no ultrassom, ele passar a vir como BIRADS 2 e não mais BIRADS 3. Então, BIRADS 3 pode virar um BIRADS 2 no dia que a gente tiver certeza que aquele nódulo não tem mais nenhuma chance de evoluir para câncer. Isso é uma média de 2 anos, para a gente ter essa mudança. Aí, BIRADS 4 e 5, BIRADS 4, ele ainda é dividido em 4A, 4B, 4C. Quanto mais você vai distanciando, vai aumentando a chance de ser maligno. Geralmente, de 4 para frente, 4A, 4B, 4C, já tem indicação de biópsia, porque aumenta um pouquinho a chance de ser câncer. Então, 4A é aquela mama que tem uma chance de 10% de ser câncer, 4B, isso vai variar de 20% a 30%, 4C, que tem 60% de chance de ser câncer. Então, essas mamas, esses nódulos ou essas alterações no exame de imagem vão pedir uma biópsia. Então, o mastologista, o ginecologista ou o oncologista vão acabar pedindo uma biópsia para a gente não vai repetir o exame daqui a 6 meses, porque pode ser que piorou muito e perde a oportunidade de um tratamento mais precoce. Isabela, você tocou no assunto de prótese de mama. As próteses de mama, elas dificultam o diagnóstico para um câncer de mama? Eu sei que não vão aumentar o risco para desenvolver câncer de mama, correto? Não, que isso fique bem claro. Às vezes vão vir perguntas com relação se a prótese aumenta o risco para desenvolver. Não é fator de risco. Mas dificulta o rastreamento? Não, hoje, com a qualidade dos exames de imagem, raramente, mesmo que a prótese seja colocada em frente ao músculo, a gente consegue perceber nitidamente onde está a prótese, onde é a glândula mamária. Raramente tem uma região de confusão quando esse tecido mamário é em pequena quantidade. E aí é o que vale. Se tem alguma confusão, a gente ainda recorre à ressonância. Então, hoje, isso eu estou falando, assim, de uma realidade de consultório. Quando a gente fala em SUS é mais diferente, né? Porque SUS não tem a ressonância como eu tenho ali no consultório para paciente que tem convênio, né? E a maioria, por que o Ministério da Saúde coloca que vão fazer mamografia dos 50 aos 75 anos? Está falando custo, né? Porque todos os programas de rastreamento são baseados em custos. E como a maior incidência do câncer de mama é dos 50 aos 75, então vamos fazer mamografia das 50 aos 75. Mas não dificulta o diagnóstico pela qualidade. Hoje tem a mamografia 3D, a tomossíntese, todos esses tipos de mamografia melhoraram muito a qualidade de percepção do tecido mamário e da prótese. Então, geralmente, não dificulta. Ok. Rodrigo, você tem uma pergunta? Porque nós estamos chegando ao final. Não, é uma pergunta que tem a ver exatamente com o mês de prevenção, que serve para doutor e para o doutor Alídio também. O que está matando mais hoje? O câncer da próstata ou o câncer de mama? Bom, você perguntou próstata primeiro, eu vou responder, mas eu vou deixar a Isabela também dar a opinião dela. Nós estamos falando em 2 tipos de câncer que mais acometem os 2 sexos, mais matam os 2 sexos. O câncer de próstata hoje está em primeiro lugar em termos de mortalidade, entendeu? Em termos de incidência, ele só perde também para o câncer de pele não melanomatoso, assim como o câncer de mama também. Quantos casos de homens de morte por ano, você sabe? 85 mil, mais ou menos. De morte? Não, de morte não. Casos novos, né? Novos casos por ano aqui no Brasil gira em torno de 80. Eu acredito que o câncer de próstata ele é mais comum, se a gente separar o câncer de próstata nos homens do câncer de mulher. Por quê? O homem,
deu ali os 70 anos, vai desenvolver no mínimo uma hiperplasia, né? 80 anos ali, 80% deles vão ter uma hiperplasia, uma chance maior de câncer. O número de casos de câncer de próstata, comparando câncer de próstata nos homens e câncer de mama nas mulheres, o número nos homens absoluto é maior do que o número de casos de câncer. De mulher é 60 mil, mais ou menos, por ano. Homem, uns 80 mil, né? Só que o número de mortes é menor. Do que o câncer de mama. Do que o de mama. Mama mata mais a mulher do que o próstata mata o homem. Em média, 13 mil mortes ano aqui no Brasil para o câncer de próstata. Já a mulher, porque é um câncer... O câncer de mama na mulher ele é mais agressivo do que o câncer de próstata no homem. Tá? Mas enfim, infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria, Isabela, que você fizesse suas conclusões, tá? Desse seu... para a gente finalizar o programa. Suas considerações finais. Obrigado, Rodrigo. Suas considerações finais para que a gente pudesse finalizar. Hoje eu só tenho te agradecer. Que isso. Bem, de novo eu agradeço o convite, foi muito bom ficar aqui com vocês. E que a gente leve de hoje, desse bate-papo, a importância então de mulheres irem ao ginecologista, que o Outubro Rosa sirva um incentivo para o ano inteiro, para a mulher cuidar sobre o câncer de mama, sobre o câncer de colo de útero, que em outra oportunidade a gente falaria também, que é o terceiro, ele está bem equiparado com o câncer de mama em relação a óbitos no Brasil, mas é um câncer que eu vejo... Eu sou muito otimista em que ele talvez seja erradicado, o câncer de colo de útero, porque ele realmente existe uma prevenção eficaz que é a vacina. Infelizmente a gente não tem uma vacina para o câncer de mama para evitar que aconteça. E o câncer de colo de útero tem, né? Na Austrália, acha-se que até 2022 erradique o câncer de colo de útero, porque lá a campanha de vacinação já funciona muito bem há muitos anos. Não para o câncer, né? Só para deixar claro aqui para os nossos telespectadores, não para o câncer, mas para o HPV. Para o HPV, que é o fator principal do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, praticamente 100% deles, quase que 100% é pelo HPV. Então, como existe a vacina para o HPV, consequentemente, acaba reduzindo e talvez erradicando o número de casos de câncer de colo de útero. E o útero tem outros tipos de câncer, tipo câncer de endométrio, que aí, infelizmente também a gente vai ter que trabalhar sempre com fatores de risco, o que a gente pode fazer para melhorar. Assim como o câncer de mama também, a gente trabalha com fatores de risco. Então cuide-se, porque vocês têm uma chance muito grande de melhorar o prognóstico, de descobrir uma fase precoce, evoluir que essa doença evolua para um estágio avançado, que quantas pacientes eu já tive que conseguiram curar do câncer de mama, porque descobriram numa fase precoce, porque vai todo ano, faz o exame dela, descobre numa fase precoce e estão vivendo hiper bem. E como essas pacientes que eu tenho, eu sempre falo para todas que cuide-se, né? Que a gente aqui, nós médicos, estamos lá para receber e poder fazer, pelo menos eu sempre tento fazer o máximo que eu posso pelas pacientes, dentro do que a medicina oferece de suporte, do que a gente pode rastrear e do que a gente pode prevenir. É isso aí. Isabela, mais uma vez, meu muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que você vive correndo assim também como eu, e que eu sei que não foi fácil para você estar aqui e vir trazer informação para nossos telespectadores, para as pessoas que nos acompanham toda semana, que assistem o programa, que participam enviando suas perguntas. Meu muito obrigado a todos vocês também. Sem vocês fica difícil a gente trazer informações ou fazer com que os profissionais que vêm para cá colaborem, tirando mais ainda deles o que eles têm de melhor, que é o conhecimento. Então continuem participando, enviando suas perguntas, que é um prazer para a gente, como médico, tirar o máximo de dúvidas de todos vocês que participam e acompanham o nosso programa. Meu muito obrigado mais uma vez, por mais uma semana,
Obrigado, Isabela. Obrigado, Obrigada, Rodrigo Neide. Mangalarga. Nada. Obrigado a toda a nossa produção, Barone Guerra, nosso diretor. E até semana que vem, se Deus quiser, Rodrigo. Mas antes, só lembrando que esse mês é um mês dedicado à saúde da mulher. Então, o Outubro Rosa, que é um mês de prevenção do câncer de mama, nós vamos explorar o mês inteiro trazendo profissionais e discutindo um assunto importante, que é a saúde das mulheres. Ok? Meu muito obrigado. Quinta-feira, às 8 horas, esse programa reprisa, e aos sábados, às 14 horas. E terça-feira, a partir das 19 horas, novo convidado, falando um pouco mais de saúde da mulher. Tenho andado tão sozinho ultimamente que não vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, tendo em minha mocidade tantos sonhos perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer, nascer.